Malaquias, ele consegue, com muita maestria, difundir a promessa do arrebatamento. Se você ver o último versículo do capítulo 3, versículo 18, olha o que diz. Leia. Está vendo? Aqui é a distinção, mostrando claramente o que vai acontecer quando Jesus, com a sua igreja, vencer o falso profeta, a besta, o anticristo, a morte, Satanás. Ali será feita a distinção, o grande julgamento dos que servem a Deus e dos que não servem a Deus. Haverá ali a diferença entre o justo e o ímpio. Esse ímpio que a Bíblia está dizendo é o perverso, pessoa perversa, pessoa má. Então, o capítulo 3 de Malaquias, ele fala com muita, mas com muita exatidão sobre esse que será, induvidosamente, o grande episódio da igreja na face da terra. Os irmãos tomaram conhecimento que houve o passamento com a televisão, Jimmy Swaggart pregando na televisão. Vocês lembram disso? Hoje, muita gente fazendo postagem acerca desse grande homem de Deus. Obrigado. Mas eu não quero falar sobre isso, sobre a vinda. Eu quero falar sobre algo muito latente, muito presente em nosso meio, que é os versículos 9, 10 e 11. 9, 10 e 11. Perdão, 8, 10 e 11. Vamos lá, vamos ler. Só fazer uma reflexão. Vamos lá, 1, 2, 3. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais, e dizei: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois e por causa de vós repreenderei o devorador,
e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 8: roubará o homem a Deus? É uma pergunta. Que o profeta faz, e logo depois vem uma adversativa: todavia, porém, contudo, vós me roubais. E dizer: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Eu preciso entender algumas coisas. Primeiro, a vida, a saúde, a inteligência, trabalho, família, bens, tudo isso pertence a Deus. Isso é sério. Tudo que nós temos não é nosso, pertence a Ele. Se nós não entendermos isso, nós vamos achar que aquilo que temos é nosso. Aí é perigoso. Porque tem pessoas que oscilam nessa questão de dizimar e ofertar? Porque isso envolve uma coisa chamada fé. Se alguém dizima por obrigação, está jogando dinheiro fora. Está jogando dinheiro fora. A nossa relação com Deus, ela tem que ser ligada por fé. Por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, toda relação que nós temos efetiva no que concerne a dinheiro tem que ter fé. Se você fizer um simples análise, a Bíblia ela é tão contundente quanto essa questão de finanças, que a Bíblia diz assim: é mais fácil um camelo passar por onde? Por uma agulha. Mas não é agulha de costura não, tá, irmãos? Não é agulha de costura não. Lá em Israel tem uma circunferência que o camelo tem muita dificuldade para atravessar. E como Jesus Cristo sempre se utilizou de parábolas, de alegorias daquilo que era do dia a dia, ele também se utiliza dizendo isso. Aí algumas pessoas, de forma antagônica, acreditam que rico não vai para o céu. Tem nada a ver. Jesus nunca quis dizer isso. A Bíblia nunca quis falar isso. É o contrário. Aqui está falando de quem não consegue se relacionar bem com o dinheiro. O dinheiro é problema? Não. O problema é como você se relaciona com ele. Você conquista o dinheiro e não pode ser por ele conquistado. Por isso que a Bíblia diz assim, ó: não tem como
servir a dois senhores. Por que não tem como servir a dois senhores? Porque um vai rejeitar o outro. E esses dois senhores, nada tem a ver com Deus e Satanás. É Deus e o dinheiro. Eu faço esse introito no versículo 8 para dizer que quando eu não reconheço que esse relógio aqui, que está comigo, é do Senhor, foi o Senhor que me deu, eu não me sinto grato ao ponto de querer devolver aquilo que não me pertence. Quem me entende, diga amém. Amém. Se você não entender, Samir, que o seu negócio é uma porta que Deus abriu para você, você não vai entender que aquilo que advém dali tem a parte que não te pertence. Não te pertence. Eu tenho que entender que aquilo que eu tenho, recebo, adquiri, não vem apenas da minha capacidade humana. É a porta que Deus quis abrir para mim, para que através dela eu seja testado e cumpra com atestado que eu sou grato a Ele. Aleluia. Estou tentando ser o máximo didático possível. Eu tinha muita dificuldade de entender, me chamando de ladrão, eu tinha dificuldade de entender qual é o objetivo dessa palavra. Como eu vou entregar alguma coisa sem entendimento? O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Então, precisamos ter o quê? Entendimento acerca do que estamos fazendo. A minha saúde, o meu trabalho, o que eu tenho, minha família, minha igreja, isso não é meu. Eu apenas administro da melhor maneira possível. Nem os filhos, porque o Salmo de número 127 diz que os filhos são herança do Senhor. Olha que loucura! Do Senhor, que Ele nos concede para administrarmos enquanto estivermos aqui. É do Senhor. Tudo que temos é do Senhor. Então, como é que eu passo a desconsiderar o versículo 8? Quando eu não entendo que aquilo que eu tenho vem dele. Se eu entendo que aquilo que tenho vem dele, se eu não entendo que aquilo que eu tenho vem dele, eu não me sinto com a fé disponível de entregar aquilo que não me pertence. Não me pertence. Mas como é que não me pertence se eu não entendi que o que eu tenho não é fruto apenas da minha capacidade? A minha capacidade foi apenas um ato justificador. Que Deus está dizendo, olha, eu estou fazendo porque tu estudou e aquilo outro, mas a porta que abriu foi eu. Quem traz seu cliente sou eu. Quem te sustenta lá sou eu. Quem abre a porta para você sou eu.
Quem te ajuda quando ninguém te entende sou eu. Para que você, ao entender que aquilo que você tem não é seu, você vai entender que você não pode reter aquilo que não te pertence. E se você reter aquilo que não te pertence, aí tu está mexendo naquilo que não te pertence. Se você mexe naquilo que não te pertence, eu estou precisando de um óculos, sabe? Eu vi um óculos no banco ali, vou pegar. Não te pertence. Não te pertence. Como é que você está pegando esse óculos se ele não te pertence? Como é que você deixa de trazer os dízimos se ele não te pertence? Quer que eu aprofunde? Você não pode nem negociar. Não, eu vou dar dízimo isso aqui, mas isso aqui eu não dou. Está completamente equivocado. Completamente equivocado. Isso aqui é um ordenamento. Existem consequências positivas e consequências negativas. Quem entendeu aqui o versículo 8, diga amém. Amém. Pula ao 10. Leia. Não são alguns. Não são alguns. Não são alguns. Até da hortelã eles dizimavam. Dizimavam de tudo. Pai, trazei todos os dízimos na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Para aí. Para que haja mantimento na minha casa. Qual era o objetivo disso aqui? Alimentar o sacerdote. Diga, alimentar o sacerdote. Não é o caso da nossa igreja. Não é o caso da nossa igreja. Ninguém aqui paga salário para o pastor. Até porque a minha oração que eu fiz com Deus é: Senhor, eu quero viver do meu trabalho. Eu não quero viver. Você é contra quem faz isso, pastor? Pelo amor de Deus. Isso é uma ordenança? Como é que você é contra? Paulo diz em Gálatas que aquele que recebe o ensino deveria repartir tudo o que tem com aquele que ensina. Estou dizendo que esse foi um trato que eu pedi a Deus. Eu queria ter o meu dinheiro. Eu queria ter meu dinheiro. E Deus me deu essa bênção. E eu reconheço que isso não é fruto da minha competência. Isso é a mais pura e inarredável bênção de Deus na minha vida. Então, trazei todos os dízimos. Eu trago isso, mas eu não trago aquilo. Eu dou dízimo do salário, mas não dou 13º. Está roubando o seu. Todos os dízimos. Todos os dízimos. Como eu tive dificuldade para entender isso, meu Deus. Como eu tive dificuldade, mas depois que eu entendi, eu pude perceber como Deus é maravilhoso. Porque Deus se permite, olha que coisa profunda, pastora Maria. Deus se permite se pôr à prova. Mas como Deus se permite se pôr à prova se Ele é o dono do ouro, dono da prata, a verdade está nele? Como é que Ele se permite que eu e você o provemos? Pela importância dessa matéria.
pela importância de como isso pode, de fato, mudar a vida de um homem. Traga os dízimos. Seja honesto. Depois fazer prova de mim. Nisto. Diz o Senhor dos... vírgula. Se eu não as janelas do céu. Ô Itamar, janela é a única porta da casa que não tem tranca lá de fora, só na parte de dentro. A porta você abre por fora e aí por dentro. Correto? Qualquer porta, do quarto, do banheiro, porta de entrada. Janela não. Janela só tem tranca por dentro. Não entenderam? Não tem como fazer jeitinho. Só Ele abre a janela. Só Ele abre a janela. Trazei todos os dízimos, tudo que você recebe. Só vai conseguir fazer isso se entender que aquilo que você tem não é seu, é do Senhor. Depois Deus se permite ser provado. E eu vou abrir para você a janela dos céus. E aí, olha isso. E não derramar sobre vós uma benção tal. Repita, tal. Não. Tal. Mais uma vez. Tal. Esse tal aí está aqui de brincadeira? Está pensando que isso aqui está aqui por um acaso? Tu sabe qual a importância desse tal? Hã? É isso aí. Olha aqui, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não, tu não está entendendo, não. Eu vou te trazer uma bênção tal. Sabe que bênção é essa? É uma bênção que você não tem condições de imaginar. Se você entender isso aí, você tem que entender. Se não entender, vai ser esse crente oscilante. Se entender isso aqui, vai se cumprir na sua vida o que o salmista disse. O que o salmista disse? Nunca viu o quê? Fui menino, mas agora sou grande. E aí? Fui menino, mas agora cresci. Mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência. Isso é sério demais. Isso é muito sério. É o pai saber que está partindo para a eternidade, mas a sua descendência está segura. Isso é muito sério. É, Itamar? O William ainda não tem filho, mas está ali. Você tem. Você sabe. Tudo que nós queremos é que nossos filhos sejam maiores do que nós. É isso mesmo, Moacir? É isso mesmo, Peter? É isso mesmo, Samir? É isso mesmo, Josemar? É isso mesmo, Gecildo? Tudo o que queremos, né, Júlio? É que eles sejam melhores e que vivam melhores do que nós.
Nós queremos que eles sejam, que vivam infinitamente coisas que a escassez que a gente nunca passou. A gente quer que eles vivam. Como é que você vibrou, jovem, com seu filho na brigada paraquedista? Como é que você vibrou? Sua alegria dele ter conquistado um desejo de menino? O pai é paraquedista, o filho também foi nessa mesma troada. Não vai dar uma condição de graça? Agradecendo ao Senhor pela vitória dele? Porque tudo que você quer é que ele passe no concurso para sargento de carreira e siga a vida. E seja maior do que você. Não é isso? Esse é o nosso desejo. Então veja, olha o texto. Fui moço, agora sou velho. Mas nunca vi um justo desamparado. Rapaz, isso é muito forte. Nunca vi um justo, um fiel, um que entendeu a importância de saber lidar com dinheiro, desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu tenho um princípio. Tudo que eu recebo, eu já separo. Isso aqui não é meu. Isso aqui é do Senhor. Isso aqui é do Senhor. Eu posso estar com uma multidão de contas para pagar. Dízimo não é para entrar no final da fila das suas contas. Dízimo é primícia. Porque se você está dizimando é porque a porta está aberta para você. Haverá uma bênção tal. Diga comigo, haverá uma bênção tal. Isso aqui não tem medidas. Isso aqui não tem medidas. Repita após mim. Já falei essa frase, vou repetir mais uma vez hoje. Estamos com o coro diminuído, mas eu creio que essa palavra é para você que está aqui. Deus está te abençoando, guarde isso. Repita após mim. Quanto menos apego eu tiver às coisas materiais, mais elas se aproximam de mim. Entenderam? Quanto menos apego você tiver às coisas materiais, mais elas se aproximam de você. Quanto mais apego você tem, ai não, isso aqui, eu tenho um carro, mas meu carro só pode andar no máximo 3 pessoas, porque a mola do meu carro não pode quebrar. Então apenas 3 pessoas. Está apegado ao carro. Está apegado ao carro. Irmão, está chovendo para ir na carona? Não, irmão. Já tem 3 pessoas aqui no meu carro. Mas não dá para 4? Não. Só 3. Está apegado. O próximo caminho é ele perder esse carro. A gente não ora para isso. Mas ele está apegado às coisas materiais. Isso não é dele, rapaz. Isso é do Senhor. Quem entendeu o versículo 10, diga amém. Amém. Vamos concluir agora no versículo 11. Leiam, por favor. E por causa de vós, repreenderei o devorador.
E ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. E por causa de vós, só tem uma forma de repreender o devorador. Ai, meu Deus do céu, estou gastando uma fortuna com remédio. Possa ser que seja devorador. Possa ser. Não estou colocando uma regra máxima, porque não existe. Mas se você não entender que a tua ausência de fidelidade, você está atraindo o devorador para a sua casa, você vai conviver com ele sem perceber que ele está devorando tudo que é seu. Tu vai ver que você vai ganhar dinheiro, mas você não consegue avançar. Não consegue mudar de patamar. Não consegue atingir outros níveis. Por quê? Porque tudo que você ganha, você divide com o devorador. Só tem uma forma de repreender. Não, pastor, o senhor não sabe. Eu vou estar aqui sexta-feira na vigília, porque eu creio no poder de Deus, verdade? Eu creio no poder de Deus, vai ter poder de Deus aqui na sexta-feira, e vai ter mesmo. Mas isso não repreende o devorador. Não, mas eu subo um monte 15 vezes por dia. Eu vou falar, irmão, você é um atleta. Mas isso não repreende o devorador. Jesus fez 40 dias de jejum. Eu faço 44. Mais do que Jesus. Mas eu posso lhe garantir que isso também não repreende o devorador. A única forma de repreender o devorador é com a minha fidelidade. Diga, fidelidade. Fidelidade. Mais uma vez, fidelidade. Fidelidade. É a única forma. Por favor, não permita que haja esterilidade financeira na tua casa. Não permita que deixe de se cumprir na sua vida o que o salmista nos ensinou. Nunca vi o justo desamparado. Fui moço, agora sou velho. Nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Não permita. Não permita. A única forma para isso acontecer é agindo com a mais absoluta fidelidade. E eu concluo dizendo o seguinte: fiz todo esse rodeio aí, Júlio, para dizer que Deus não precisa do teu dinheiro nem do meu. Olha que loucura, Peter. Olha que loucura, Moacir. Deus não precisa do nosso dinheiro. Gerson, Deus não precisa do seu dinheiro. Não precisa. Não precisa. Job, Deus não precisa do seu dinheiro. Não, Celso, Deus não precisa do seu dinheiro. A Bíblia diz, Ageu deixa isso claro. Capítulo 2. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Tudo pertence ao Senhor. Mas Ele se utiliza desse expediente para mudar a nossa sorte. Deus se utiliza dessa caminhada, dessa troada, para mudar a nossa sorte. Olha aqui, ó. As pessoas estão
acostumadas a olhar sempre o resultado. Caramba, fulano está, olha o que aconteceu na vida dele, na vida dela. Isso é resultado. Só que tem um processo. As pessoas estão preocupadas com resultado. Mas o resultado, na verdade, é o final de um processo. Estou ensinando essa noite. Estou ensinando. Com muito carinho. Com muito carinho. Quer avançar? Quer avançar? Quer mudar de estágio? Entenda que aquilo que você tem não te pertence. Se você entender isso, você não vai reter o que não te pertence. Salomão disse isso. Existem aqueles que têm e divide. E Deus multiplica cada vez mais. Porém, existem aqueles que retêm mais do que é devido. Mas é para sua própria ruína, própria perda. Como é bom se todos entenderem essa palavra. Se você entender, aliás, seria muita pretensão da minha parte fazer com que todos entendessem. Mas se alguns entenderem, já me darei por satisfeito. Entenda e traga o melhor para Deus. Na tua casa também. Você pode entregar o melhor que você tem, para que a bênção do Senhor esteja derramada sobre a tua vida. Não abra mão disso. Deus abençoe você, a tua casa, a tua família, a tua fazenda, seus negócios, seus sonhos, seus planos. Seu pai pode ter sido uma pessoa endividada, mas isso para em você, porque a partir de você vem uma bênção de abundância, que você vai abençoar também os seus pais e a tua casa, em nome de Jesus. Deus te abençoe.